Bom dia! Um feliz ano novo para todos vocês. Nós queremos dar as boas-vindas para vocês que escolheram estar conosco hoje para o início de mais uma série de estudos bíblicos produzidos e apresentados pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje, ano novo, estudo novo. Então, nós estamos iniciando essa nova série baseada nas cartas do apóstolo João. Durante os próximos 3 meses, estaremos nos dedicando em conhecer essas 3 pequenas cartas que fazem parte do Novo Testamento. No último trimestre, nós falamos a respeito de Isaías, um profeta que falou a respeito do Messias muito antes de sua vinda. Agora, nós vamos estudar um texto que fala de Jesus Cristo como o cumprimento das profecias de Deus, das promessas de Deus por meio dos seus profetas, e João, como apóstolo do Senhor, e os demais escritores do Novo Testamento aplicaram as palavras do Antigo Testamento à pessoa de Jesus e mostraram que nele se concretizou o plano de Deus para salvar a humanidade. Esperamos que você fique atento e acompanhe com bastante interesse o estudo desse trimestre. Que a graça do Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender esses ensinos e aplicá-los à nossa vida. Agora eu quero fazer um desafio para que você leia a Bíblia toda durante este ano novo. Que tal? A matemática é bem simples. Se você fizer a leitura de 3 capítulos do Antigo Testamento e 1 capítulo do Novo Testamento por dia, antes do fim do ano já terá terminado a leitura. Isso leva menos de meia hora por dia. E é possível que isso seja menos tempo do que você gasta diariamente nas redes sociais. Mas vamos então ao início do estudo. O nosso primeiro ponto de interesse é: quem foi que escreveu essas 3 cartas? E essas cartas, embora pequenas, elas são grandes em conteúdo e em valor para a nossa vida cristã. Então, a pessoa que escreveu essas cartas, com certeza, era uma pessoa que levava Deus muito a sério na sua vida. E mais do que isso, era uma pessoa que conhecia o Senhor Jesus de uma forma muito íntima. Parece até ser uma pergunta desnecessária, né? Perguntar quem foi que escreveu essas 3 cartas, já que há tanto tempo elas estão identificadas com o apóstolo João. Nas nossas Bíblias, nós temos o nome dele nos títulos das cartas. Primeira carta de João, segunda carta de João. Mas é bom lembrar que os títulos não fazem parte dos manuscritos antigos, sendo apenas uma identificação tradicional e reconhecida naturalmente pelas autoridades da igreja ao longo dos séculos. Quando nós começamos a ler a primeira carta, nós notamos que ela não identifica o autor. Aliás, ela nem mesmo tem o início do formato de uma carta. Ela se assemelha mais a um tratado teológico para destinatários cristãos. A segunda e a terceira carta identificam o autor, mas identificam como? Apenas como o presbítero. Essa palavra presbítero é uma palavra de origem grega que significa ancião e que era comumente utilizada em referência aos pastores das igrejas. Quando queremos determinar os dados a respeito de um documento antigo, nós precisamos considerar as evidências internas
ou seja, aquelas que podem ser encontradas no conteúdo do próprio documento, e depois as evidências externas, que são outros documentos antigos que se referem a ele. Quando temos um conjunto de evidências significativas, aí nós podemos confirmar esses dados. A respeito da autoria dessas 3 cartas, nós temos evidências internas que podem ser notadas no estilo de escrita e no vocabulário utilizado. Nessas premissas, nós não temos nenhuma dúvida de que essas 3 cartas foram escritas pela mesma pessoa. E mais, quando nós comparamos essas 3 epístolas com o Evangelho de João, nós também notamos grandes semelhanças de linguagem e estilo. Portanto, podemos também afirmar com bastante certeza que o autor do 4º Evangelho e das 3 cartas foi a mesma pessoa. A questão fundamental é: por que é que o autor se identificou apenas como o presbítero, quando, conforme nós temos evidências, ele era João, o apóstolo de Jesus, irmão de Tiago, filho de Zebedeu? É provável que, sendo ele uma pessoa bastante conhecida dos seus destinatários, então ele não precisava de uma identificação mais pormenorizada do que isso. Eles o conheciam também a sua maneira própria de se comunicar, o seu vocabulário, o seu estilo de falar e de escrever. Identificar-se como presbítero, aliás, ou mesmo simplesmente como pastor, mesmo sendo um apóstolo, não diminui a sua figura. Aqueles que hoje se autodenominam apóstolos sem ter autoridade apostólica é que incorrem em erro. João era, antes de tudo, um pastor, cheio de amor pelas suas ovelhas. E eu quero fazer aqui ainda um pequeno adendo. Quando você lê as cartas do apóstolo Pedro, ele também se identifica ali como presbítero. Ou seja, isso não era algo incomum entre os apóstolos. Quanto às evidências externas, elas estão por toda parte nos escritos antigos, especialmente nos chamados pais da igreja, que são os primeiros líderes cristãos da era após os apóstolos. As 3 epístolas são encontradas nos manuscritos gregos mais antigos do Novo Testamento. E nenhum dos testemunhos antigos aponta a possibilidade de um outro autor que não seja João, o apóstolo. Quando nós relembramos alguns episódios vividos por João durante o ministério de Jesus, verificamos que há muitos paralelos com os textos das epístolas que só poderiam ter sido escritos por uma testemunha ocular. João esteve com Jesus, por exemplo, no Monte da Transfiguração. Ele esteve com Jesus diante da cruz e esteve ali na pesca milagrosa e em muitos outros episódios. Foram privilégios vividos por poucas pessoas, mas João estava entre elas. Uma outra evidência da autoria é a autoridade com que o autor escreve. Essa autoridade não é forçada e nem imposta. É, sobretudo, uma autoridade apostólica real. É assumida por alguém que recebeu comissionamento pessoal de uma missão diretamente do Senhor Jesus. Por último, mas não menos importante, nós devemos lembrar que não há muitas pessoas com o nome de João mencionadas no Novo Testamento, apesar de esse ser um nome comum na época. Os mais conhecidos, citados no texto do Novo Testamento, são João Batista, que foi o primo e precursor de Jesus, e João Marcos, que foi o autor do 2º Evangelho.
Obviamente, os textos que nós estamos estudando não foram escritos por nenhum deles, visto que João Batista morreu muito cedo e João Marcos tem um estilo de escrita completamente diferente. A única possibilidade restante é o apóstolo João. Conforme nós sabemos, a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 da nossa era. Um pouco antes disso, os apóstolos remanescentes haviam deixado a cidade. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, foi morar em Éfeso, a maior cidade da Ásia Menor, na região onde hoje fica a Turquia. Ali ele desenvolveu um longo ministério em toda aquela região, que compreendia cidades como Colossos, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Hierápolis, Tiatira, Sardes, Filadélfia, entre outras. Durante este ministério, ocorrido no último quarto do primeiro século, ele escreveu estas 3 epístolas, muito provavelmente por volta do ano 90 depois de Cristo. E nessa época ele já estava com uma idade bastante avançada. Existem muitos escritos dos antigos pais da igreja que comprovam esse ministério de João na Ásia Menor. De modo especial, nós podemos citar Policarpo de Esmirna, Eusébio de Cesareia e Irineu de Lyon. Como já vimos, a primeira carta não tem as características de uma epístola do primeiro século. Eu quero fazer aqui um parênteses agora e comentar um pouquinho com vocês se há diferença entre carta e epístola. Aqueles que se dedicam aos escritos antigos fazem uma diferença técnica entre essas duas palavras. No dicionário, elas aparecem como sinônimo. As cartas geralmente eram de cunho pessoal e tinham um conteúdo muito reduzido, apenas uma pequena comunicação, uma saudação. Já as epístolas, elas podiam ser dirigidas a grupos maiores de pessoas e geralmente tinham um conteúdo um pouco maior. Mas essas diferenças técnicas não vão nos preocupar aqui. A gente pode citar esses pequenos livros como Cartas de João ou como Epístolas de João. Então, a primeira carta de João ela não tem uma característica específica de uma epístola do primeiro século. As epístolas antigas começavam identificando o autor. Diferente das nossas cartas, onde nós começamos geralmente identificando o local, a data, né? Eles começavam logo identificando o autor. E, em seguida, eles identificavam os destinatários e incluíam uma breve saudação. João não apresenta essas características nessa primeira carta. Só que no início dessa carta ele usa por 13 vezes a expressão "eu escrevo". E essa expressão era típica de quem escrevia cartas. Desde o início da história da igreja, esse documento é lido como uma epístola. Quanto às duas últimas, elas têm características epistolares bem marcantes e são semelhantes a muitas outras epístolas do seu tempo. As 3 cartas têm um propósito pastoral. Embora a primeira carta também tenha alguns elementos polêmicos, há suspeitas de que essas 3 cartas foram enviadas em conjunto, sendo que a primeira pode ser considerada uma epístola circular, ou seja, destinada a todas as igrejas com quem João mantinha algum relacionamento. Na primeira carta de João, encontramos elementos de refutação a uma forma iniciante de gnosticismo.
O gnosticismo era uma forma mística de religião que copiava elementos cristãos e os deturpava. A sua principal característica era pregar a salvação com base em um conhecimento especial, esse conhecimento especial de estilo esotérico e que só era acessível a algumas pessoas. Um princípio gnóstico era considerar que a redenção consistia em evidenciar a luz divina que estava presente em todo ser humano. O cristianismo, por outro lado, é bem claro em afirmar que a redenção depende do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo, para que nós sejamos novas criaturas. A salvação, do ponto de vista cristão, está baseada na obra de Jesus Cristo, que se ofereceu em sacrifício por nós na cruz. A linguagem de João não é tipicamente polemista, porque ela é bastante positiva. Ele exorta os cristãos a crescer na fé, a crescer na obediência e no amor. Ele proclama que Jesus já fez tudo o que era necessário para a nossa justificação. A luz a que ele se refere é o próprio Cristo, que dissipa as trevas do pecado e da rebeldia contra Deus. A vontade de Deus é que cada pessoa receba a mensagem salvadora de Jesus e se alegre com os seus mandamentos. A segunda carta mostra, em primeiro lugar, que a verdade de Jesus é eterna e que não podemos separar o amor cristão da submissão aos mandamentos de Deus. Também fala a respeito dos falsos profetas do seu tempo. Os que se dedicam a ensinos falsos não devem ser acolhidos nas igrejas e nem receber o apoio daqueles que conhecem a verdade. Na terceira e última carta, nós encontramos exortações sobre como resistir com firmeza à oposição que se forma fora da vontade de Deus. Quando vivemos de acordo com a verdade, podemos viver na dimensão da mensagem apostólica que João transmite. Aqueles que vivem de acordo com os mandamentos de Deus devem ser reconhecidos e apoiados. Infelizmente, as ideias gnósticas, iniciadas no final do primeiro século, deram origem a um conjunto robusto de doutrinas heréticas, que chegou ao seu ponto máximo durante o terceiro século, trazendo sérios prejuízos para a Igreja do Senhor. Isso nos mostra que nós devemos estar constantemente vigilantes, porque as falsas doutrinas continuam sendo geradas em nosso meio. Conhecendo a palavra de Deus e buscando a orientação do Espírito Santo, então nós poderemos nos contrapor com sabedoria a esses erros. Durante os próximos 3 meses, nós vamos tentar explorar os assuntos que foram preciosos para João e que ele expôs nessas suas 3 cartas. Hoje nós vamos apenas enumerar esses assuntos e fazer breves comentários sobre eles para aguçar a sua curiosidade. Na primeira carta de João, os principais assuntos são os seguintes. Primeiro, a encarnação de Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus, que deixou a glória eterna e se tornou um ser humano como nós, a fim de nos prover a vida eterna. Deus é Espírito, mas em Jesus ele se tornou carne e habitou entre nós. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Segundo, todos os homens são pecadores. Isso inclui a mim e a você. Como consequência,
Todos estão perdidos em seus delitos e pecados. Porém, aqueles que se arrependem e voltam para Deus com fé em Jesus, experimentam a comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, além de desfrutarem da comunhão saudável com os seus irmãos na fé. Terceiro, ainda que sejamos pecadores, nós temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Jesus Cristo, ele tem autoridade para interceder por nós, porque ele se ofereceu como propiciação pelos nossos pecados. Quando Deus olha para um pecador arrependido, ele não o vê mais como pecador, mas como alguém perdoado. E precisamos lembrar que Jesus, como advogado, nunca perdeu uma causa. Quarto, aqueles que já entregaram as suas vidas a Cristo, abandonaram os seus pecados e passaram a guardar os mandamentos de Deus, mas de forma especial o mandamento do amor. Se Deus é amor, quem não experimenta e pratica o amor é porque ainda não conhece a Deus. Quinto, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Negar essa realidade seria negar o próprio Deus. A importância de reconhecer a encarnação de Jesus é que ninguém mais poderia oferecer um sacrifício eficaz para perdoar todos os pecados dos homens, a não ser o próprio Filho de Deus. Devemos lembrar que o gnosticismo negava a humanidade de Jesus. Sexto, por meio da fé em Cristo, encontramos tudo de que precisamos para ser salvos. Nele estão a vida eterna, o perdão dos pecados, a proteção contra os ataques do inimigo, o conhecimento verdadeiro de Deus e a confiança na oração como fonte de graça. Na segunda carta, nós encontramos os seguintes assuntos. Primeiro, a verdade apresentada e representada por Jesus é eterna. Embora ele tenha passado pouco tempo corporalmente entre nós, o seu ministério dura para sempre. Os seus ensinos continuam atuais e a sua presença é real no meio do seu povo. Segundo, não podemos separar o amor a Deus e a submissão aos seus mandamentos. Para os gnósticos, poderia haver uma separação entre a fé e as atitudes de uma pessoa, de tal modo que ela poderia crer e ainda continuar com a sua vida de pecado. Mas para João, isso é impossível. Terceiro, os falsos ensinos a respeito da fé em Jesus existem em abundância e vão continuar a existir paralelamente à verdade das Escrituras. Durante toda a história da Igreja, pessoas mal intencionadas procuraram perverter a fé dos incautos com ensinos heréticos. Infelizmente, essa situação perdura até os nossos dias. Quarto, João ensina como devem ser tratados pelas igrejas esses falsos mestres. Seu ensino deve ser evitado. Eles não devem ter voz na igreja para apresentar os seus falsos discursos. Eles não devem ser recebidos ou acolhidos para não contaminarem o ambiente da igreja. E também devem ser exortados a abandonar as suas falsidades. Na terceira epístola, o assunto exposto é um só. Os cristãos devem se manter firmes diante da oposição. Devemos seguir os bons exemplos e resistir firmemente àqueles que buscam os seus próprios interesses em vez de glorificar a Deus. Entre esses bons exemplos estavam os missionários itinerantes que deviam ser acolhidos e auxiliados pelas igrejas em seus deslocamentos.
Os temas levantados por João continuam sendo atuais. Temos experimentado em nossos dias uma avalanche de falsos ensinos. Precisamos firmar a nossa fé na verdade, a fim de resistir a esses modismos teológicos, essas tentativas de deturpação da fé cristã. É impressionante como a inspiração para falsas doutrinas domina as mentes de pessoas inescrupulosas. As palavras de João, por vezes, são bastante fortes, mas isso deriva de sua preocupação com a saúde espiritual das suas ovelhas. João deu testemunho daquilo que ele viu e ouviu pessoalmente. Ele não era uma testemunha de segunda mão, de ter ouvido falar. Ele assegura que o seu testemunho se baseava naquilo que ele mesmo havia experimentado em relação a Jesus, que era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Cristo prometido, o Salvador do mundo. Para aqueles que duvidavam, ele mostrou as suas credenciais. Ele viu, ele ouviu, suas mãos tocaram no Verbo da vida. Agora ele estava transmitindo o que conhecia aos seus filhinhos, a fim de que eles tivessem a certeza da comunhão deles com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quando ele fala de Deus como luz, ele faz um contraste com as trevas da ignorância e do pecado. Onde a luz de Deus se manifesta, o pecado é afastado. Quem tem comunhão com Deus não pode mais andar nas trevas. As trevas são representadas por aquele lugar oculto, onde muita gente faz o que não deve, às escondidas, para que ninguém veja as suas iniquidades. O gnosticismo, como corpo de doutrinas heréticas, existe até os nossos dias. Uma de suas características é negar a realidade do pecado. Sem pecado, não há necessidade de redenção. Logo, a morte de Cristo não faz nenhum sentido para eles. João assegura que é necessário, primeiro, reconhecer o pecado, depois, confessá-lo, receber o perdão de Deus e passar a viver para ele. Dizer que não há pecado é o mesmo que dizer que Deus é mentiroso. Outra questão importante nas cartas de João é a ligação íntima entre a fé e a conduta. Aquele que diz que crê em Deus deve se submeter aos seus mandamentos. Não podemos separar aquilo que cremos daquilo que praticamos. Nós temos repetido sempre aqui que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Olhando para as Escrituras, nós podemos conhecer a vontade de Deus e realizar essa vontade em nossas vidas. Uma das facetas dessa ligação entre fé e conduta é a questão do amor ao próximo. João assegura que é impossível estar na luz e odiar o irmão. Se Deus é luz, quem está na luz está em Deus. E quem está em Deus deve amar como Deus ama. Devemos perdoar o próximo como Deus nos perdoou e fazer o bem a ele, assim como Jesus fez o bem a nós. As expressões contrastantes também são marcas dos escritos de João. Observemos o contraste que ele faz entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, o amor e o ódio, os filhos de Deus e os filhos do maligno, a morte e a vida, a fé e a incredulidade. Ele marca cada uma dessas expressões com significados bem objetivos, visando orientar o seu rebanho a uma vida coerente com a sua fé. A palavra mundo aparece na primeira carta com o sentido de tudo aquilo que é contrário a Deus e à sua vontade. Os cristãos são exortados a não amar o mundo
e nem as coisas que há no mundo. O amor dos crentes deve ser focado exclusivamente em Deus, no seu Filho Jesus Cristo e no próximo. Em resumo, devemos amar as pessoas e não as coisas. Esse foco no amor a Deus nos instrui a evitar os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. João também fala a respeito dos anticristos. Ironicamente, ele afirma que estes anticristos saíram do meio dos cristãos, estavam entre eles, mas não eram cristãos de fato. Viviam no meio dos cristãos, mas negavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Eles diziam que criam no Pai, mas negavam o Filho. João os contradiz, mostrando que quem nega o Filho automaticamente está negando também o Pai. João também nos ensina a identificar o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele nos instrui a fazer prova do que as pessoas dizem, para ver se as suas palavras provêm mesmo de Deus. Um dos pré-requisitos mais importantes para um pregador da verdade é reconhecer que Jesus Cristo assumiu a verdadeira humanidade. Nas próximas lições, nós vamos descobrir por que isso era tão importante para João. O último aspecto das cartas de João, que eu quero chamar a atenção hoje, é sobre como ter certeza de que Deus ouve as nossas orações. João assegura que nós podemos ter a confiança de que, se pedimos alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E quanto mais nós cremos que Ele nos ouve, mais podemos experimentar a cada dia o poder de Deus conduzindo as nossas vidas. Hoje nós tivemos apenas um vislumbre de tantas coisas boas que nós vamos estudar nos próximos domingos. Os textos de João são muito ricos e cheios de significado para quem quer viver como Deus deseja. Vamos mergulhar nesse mar de maravilhas e descobrir muitas verdades importantes para a nossa vida. Lembre-se que as lições vão ao ar todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã, no canal da PIB Manaus, no YouTube. Então, até o próximo domingo e que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor.